Olá, sou o professor Eduardo, voltando com geometria espacial. Hoje vamos falar sobre pirâmide. O que seria uma pirâmide? Como eu posso definir uma pirâmide? A pirâmide é um poliedro convexo. Poliedro convexo com algumas características. Bem, é de senso comum o que é uma pirâmide, né? A gente sempre consegue visualizar uma figura geométrica, um sólido, e identificar a pirâmide. Nós temos aqui, por exemplo, uma pirâmide. Identifico a base, que é um triângulo. Tem uma outra pirâmide. Identifico a base dela, é um quadrado. Mas vamos falar melhor sobre as pirâmides. Bem, pirâmide é um poliedro convexo. Mas é um poliedro convexo com N vértices, de tal forma que N menos 1 vértices serão coplanares. Ou seja, estão no mesmo plano. O outro vértice, que estaria fora do plano, é chamado de vértice da pirâmide. Vou mostrar para vocês uma figura aqui, ilustrativa. Pegar um quadrilátero qualquer, por exemplo. O quadrilátero vai aparecer. Então, tenho aqui um quadrilátero. Quadrilátero de vértices A, B, C, D. Tem mais um vértice, que eu vou chamar de V. O que a gente está vendo é um poliedro convexo, nessa minha representação, que possui 5 vértices. Desses 5 vértices, nós encontramos 4 coplanares, que estão aqui, o A, B, C, D. Esses vértices coplanares, eles formam a chamada base da pirâmide. Então, eu tenho aqui a base da pirâmide. Sendo a base da pirâmide, AB, BC, CD e AD são as arestas da base. Então, tenho aqui, por exemplo, a aresta da base. Bem, esse vértice não é um vértice coplanar ao plano, não está no mesmo plano ABCD, é chamado de vértice da pirâmide. Então, nós temos aqui chamado vértice da pirâmide. E as arestas que estão nos meus lados, nas faces laterais, são as chamadas arestas laterais. Aqui, por exemplo, VC seria uma aresta lateral. Então, defini uma pirâmide como sendo um poliedro convexo que possui N vértices, de tal forma que N menos 1 vértices são coplanares. Bem, eu tenho aqui um exemplo de uma pirâmide, onde a base também é um quadrilátero. Nesse caso, a base é um quadrado. A gente vê bem o vértice da pirâmide, as arestas laterais, a base da pirâmide. Bem, é interessante perceber que as faces laterais da pirâmide, independente da sua base, as faces laterais são sempre triângulos. Trouxe exemplo de uma outra pirâmide aqui menor. Suas faces laterais, sempre triângulos. Como é que nós classificamos
as pirâmides. As pirâmides são classificadas de acordo com a sua base. Se a base for um triângulo, nós chamamos de pirâmide triangular. Então, nesse caso, chamamos de pirâmide triangular. Se a base for um quadrilátero, então a base for um quadrilátero, chamamos de pirâmide quadrangular. Lembre-se também que a pirâmide é um poliedro convexo. Para ser um poliedro convexo, a base tem que ser um polígono convexo. Então, quando a base é um quadrilátero, temos a chamada pirâmide quadrangular. Quadrangular. E aí por diante. Tipo, se a base for um pentágono, temos a pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal. É interessante que dentre essas pirâmides, esses tipos de pirâmide, a base, pirâmide de base triangular, ou seja, a pirâmide triangular, é um tetraedro, né? Tem 4 faces. A gente até viu uma pirâmide antes. Quando falamos de poliedro regular, vimos o tetraedro regular. O tetraedro regular é uma pirâmide. Mas é interessante que a pirâmide triangular, né, você tem a base aqui, como estou vendo, está apoiada sobre a minha mão. Mas qualquer uma das faces pode ser vista como uma base. Então, é a única das pirâmides que tem essa propriedade. Qualquer uma das faces pode ser tomada como a base da pirâmide. Nas outras, como por exemplo aqui, o pirâmide quadrangular, estou com a base apoiada sobre a minha mão. Se eu pegar uma das faces, eu não classifico mais isso aqui como face lateral, como face lateral. A única maneira que eu posso classificar é uma pirâmide que foi deitada. Então, mostrei um exemplo aqui de uma pirâmide quadrangular. Né? Vértice da pirâmide, os vértices da base da pirâmide, as faces laterais, a aresta lateral. Vale lembrar, e é interessante notar, que a distância do vértice até a base é a chamada altura da pirâmide. Então, eu teria por aqui uma distância do vértice até a base, que é chamada da altura da pirâmide, que eu estou representando pela letra H. Bem, na próxima aula vamos falar da pirâmide regular e as características de uma pirâmide regular. Até a próxima.